Oiê, tudo bem com vocês? Eu me chamo Renata Feliciano e sejam todos bem-vindos ao Recraftando. E quem me acompanha há mais tempo sabe que nos últimos vídeos eu mostrei técnicas incríveis de como aplicar esmalte em vidros. Se você está chegando agora e ainda não viu esses vídeos, eu vou deixar os links na descrição deste vídeo aqui e também cards nas telas finais com uma playlist incrível sobre como aproveitar esmaltes e os vidrinhos deles no artesanato. E como por aqui os vidrinhos de esmalte não vão para o lixo, eu criei ideias lindas de como reaproveitá-los. E no vídeo de hoje eu vou mostrar a primeira ideia. Então vem comigo! E eu vou usar para essa ideia uma garrafa de vinho, 2 vidros de esmalte e um pedacinho de MDF de 5 mm nesse formato aí que vocês estão vendo. Se for difícil encontrar um MDF como esse, usem papelão grosso que também dá certo. E eu vou preparar todas essas peças com um primer batida de pedra. Para as peças de vidro, 2 camadas de primer. Para o MDF, apenas uma será suficiente. Com tudo preparado, é hora da pintura. E antes que eu me esqueça, o MDF ele costuma ficar um pouco áspero quando aplicamos o primer. Por isso, para dar um melhor acabamento à peça, lixe-a com uma lixa fina, apenas para remover as rebarbas antes da pintura. Para o MDF, a cor escolhida foi o cinza. Para os 2 vidrinhos de esmalte, escolhi a cor verde country e para a garrafa a cor branca. Todas as tintas utilizadas são tintas PVA e eu apliquei 2 demãos de tinta em cada peça. Está curtindo a ideia? Então mostre seu apoio ao canal. Curta e compartilhe esse vídeo para espalhar a inspiração. Deixe um comentário aqui embaixo, quero saber o que você achou. Sua participação faz toda a diferença. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nada. Aqui você encontra vídeos novos toda quarta e sábado às 18 horas. Muito obrigada a todos que já fazem parte dessa comunidade incrível e se você chegou agora, seja muito bem-vindo ou bem-vinda. Aguardei a secagem das peças e agora eu vou criar alguns detalhes para enriquecer um pouco essa pintura. Com o extenso de tijolinhos e um pouquinho de tinta branca que sobrou da pintura da garrafa, eu vou criar uma estampa de calçada neste MDF. Aproveito também para fazer uma pátina nos vidrinhos.
O próximo passo é fazer uma decupagem com essa gravura linda de porta. Eu imprimi essa imagem em uma impressora jato de tinta e a impermeabilizei com verniz em spray, aplicando verniz na frente e no verso da gravura antes de colá-la na garrafa com cola branca comum. Eu vou deixar um link aqui na descrição deste vídeo que leva para essa gravura, caso você queira fazer uma garrafa como essa aí na sua casa. Para integrar a gravura à garrafa, vou passar mais uma camada de tinta PVA branca, porque os tons de branco da gravura e da garrafa não são os mesmos. Por isso, eu preciso suavizar essa diferença que ficou entre as cores. E para harmonizar ainda mais essa composição, eu vou aumentar esse arranjo de flores que fica ao redor da porta com um extenso de folhas e um pouquinho de tinta PVA verde musgo e rústico, do jeitinho que vocês vão ver aí. E olha só que lindeza que tá ficando. Agora vem uma das partes mais gostosas, que é montar tudo e ver o projeto realmente ganhando vida. Eu vou começar a colar todas as peças no lugar e a princípio eu vou usar cola quente para isso. Na garrafa e nos vidrinhos, passem a cola quente apenas no centro das peças e já já vocês vão entender o porquê disso. Eu acrescentei raminhos de folhas nos vidrinhos que vão funcionar como vasinhos. E para diminuir a diferença entre a porta e a calçada, eu modelei um pedaço de isopor e pintei com a mesma tinta cinza usada na calçada para criar um degrau.
E para reforçar essa montagem, eu vou acrescentar cola instantânea em alguns pontos por aqui. Por ser bem líquida, ela vai penetrar nos vãos e fixar bem as peças. Por isso que eu disse para aplicar a cola quente apenas no centro das peças. Assim a gente não impede a entrada da cola instantânea. Eu não vou mostrar aqui, mas não se esqueçam de aplicar o verniz para proteger o trabalho. Ele pode ser fosco ou brilhante, como preferirem. Agora vamos lá para o cantinho e ver como ficou tudo. E olha aí que belezinha que ficou, eu estou apaixonada por essa garrafa. Ela ficou bem básica, mas você aí na sua casa pode adicionar mais detalhes do que eu coloquei por aqui. Acrescentei também uma tampa feita com vidro de esmalte que eu já ensinei em outro vídeo. Eu vou deixar o link na descrição e um card nas telas finais para essa tampa que é funcional, hein? Não é apenas decorativa, além de outros trabalhos com vidro de esmalte. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo grande para quem ficou até aqui e fiquem com Deus.